E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de novo de filosofia e vamos voltar para Aristóteles. Não se esqueçam, nós estamos discutindo cada livro do livro A Ética Nicômaco de Aristóteles. Vamos agora falar do 6º livro e o tema desse livro é a razão. Vem comigo! É interessante que Aristóteles coloca, no caso, a razão num local muito importante na sua ética. De fato, nós sabemos que a diferença entre ética e moral diz respeito que a ética é a reflexão sistematizada sobre a moral. Só que quando nós falamos de conhecimento, de ciência, de discernimento, de razão, são palavras que nós usamos no dia a dia e às vezes nós transformamos essas palavras em sinônimos. Para deixar bem claro, Aristóteles então separa cada uma delas e coloca como se fossem, vamos usar uma metáfora aqui, como se fossem degraus que nós vamos adquirindo. No 6º livro, ele fala desses degraus. De fato, são 5 degraus importantíssimos para que nós possamos saber bem o que fazer. O primeiro degrau que nós temos acesso é o degrau da ciência. A ciência faz com que nós tenhamos naturalmente o conhecimento das coisas. Como assim naturalmente? Aristóteles mesmo diz que o homem deseja conhecer por natureza. Então, esse conhecimento que nós estabelecemos da realidade, nós chamamos de ciência, segundo o vocabulário aristotélico. O segundo tipo de conhecimento é o que ele chama de técnica. Veja só, com a ciência nós conhecemos a realidade. Com a técnica, nós manipulamos a realidade no sentido de produzir coisas. Esse microfone que tem aqui é resultado de um conhecimento técnico. Tanto que a gente fala tecnologia. Eu conheço a realidade com a ciência, eu transformo essa realidade com esse conhecimento pela técnica. Agora, podemos fazer tudo com a técnica? Vem o 3º degrau que diz não. É o degrau do chamado discernimento, onde nós separamos aquilo que nós consideramos bom, mal, o bem e o mal. Então a gente precisa discernir, separar, de forma que essa separação orienta a técnica e orienta também a ciência. Vamos ver, ciência, técnica, discernimento. Acontece que para saber profundamente o sentido desses elementos que o discernimento trata, nós precisamos da inteligência. A palavra inteligência é extremamente interessante, porque ela está na sua origem latina, interlegere, ou seja, o inteligente, ele lê dentro, intellectus, lectus de leitura. A pessoa inteligente lê dentro dos fatos. E, portanto, ela pode discernir o que é bom e o que é mal. E ela dá critérios para que a ciência e a técnica possam conhecer e agir. Se nós ficarmos apenas nesse degrau, seria insuficiente. Porque a pessoa inteligente, ela não pode só pensar critérios para o discernimento da técnica e da ciência. Ela também precisa pensar critérios para a sua vida moral. Então chega no último degrau, o 5º degrau, que é o degrau da sabedoria. Confesso a vocês que não é com frequência que a gente ouve a palavra sabedoria. A sabedoria, para mim, eu estou tentando pensar no horizonte aristotélico, é aquela coincidência entre a razão e a própria vida. Esse encontro de um pensar que saiu da ciência, da técnica, do discernimento, chegou à inteligência e então aplica-se à realidade. A sabedoria é esse encontro de uma razão com a própria vida, transformando a vida em vida razoável, transformando a razão em uma sabedoria prática. Não é só teoria, nem é só ação.
Nós temos um encontro, então, da sabedoria. 5 degraus. Será que você consegue agora pensar? Ciência, técnica, discernimento, inteligência, sabedoria. É um degrau, mas que não nos afasta da realidade. Pelo contrário, exige que voltemos os nossos olhos para a realidade, para pensar não só o nosso entorno, mas para pensar que sentido estamos dando à nossa vida. E se nós construímos um sentido para a nossa vida, podemos dizer, alcançamos os primeiros degraus da sabedoria. Interessante, né? Aristóteles escreve há tanto tempo e ainda continua nos dizendo tantas coisas. Ele é clássico, ele é atual. Ele acaba informando a nossa vida de questões para que possamos pensar. Como ser sábio nos dias de hoje? Há uma valorização da ciência e da técnica. Por vezes, somos levados a discernir entre o bem e o mal. A inteligência, muitas vezes, é pensada separada da realidade. E aí Aristóteles traz a sabedoria para unirmos realidade e pensamento, vida e pensamento. Essa é a intuição dele. Como ser sábios num mundo tão louco? Talvez essa seja uma questão interessante para a gente pensar. Vamos pensar sobre isso? Afinal de contas, mais do que nunca, filosofar é preciso.